O Brasil passa por um momento turbulento em que já temos 300 mil mortos pela Covid. E, em paralelo a isso, o cenário político para 2022 começa a ganhar forma com diversos nomes surgindo como opções para o Planalto. Para conversar com a gente sobre todo esse momento que atravessamos e nos ajudar a entender os rumos do país, poucas pessoas são mais credenciadas que o homem que foi o presidente da Câmara dos Deputados pelo maior tempo consecutivo desde a redemocratização. Rodrigo Maia está com a gente. Deputado, seja bem-vindo ao Conexão RS. Eu começo lhe perguntando, entre as atribuições do presidente da Câmara dos Deputados está participar da linha sucessória à presidência da República. Nesses momentos em que o senhor teve a oportunidade de assumir a presidência da República, qual momento foi o mais marcante para o senhor nessa trajetória? Uma boa tarde. Boa tarde. Primeiro, obrigado pela oportunidade. É claro que analisar o futuro no meio de uma pandemia, com tantas vidas sendo perdidas, muitas por falta de responsabilidade, compreensão, coordenação nacional do enfrentamento à pandemia. É claro que é difícil falar de futuro, mas você me faz uma pergunta sobre o passado. Acho que, como presidente da Câmara, sem dúvida nenhuma, os momentos mais delicados foram as denúncias contra o presidente Michel Temer e agora no governo Bolsonaro, o governo inteiro, pelo nível de radicalização e de conflito com os outros dois poderes, o legislativo e o judiciário. E na oportunidade que tive de presidir o Brasil de forma interina, talvez a assinatura do acordo de recuperação fiscal com o Estado do Rio de Janeiro, meu Estado, né, da qual deu a oportunidade do Estado continuar funcionando, pagando salário dos seus servidores, né, médicos, professores, policiais. Eu acho que talvez tenha sido, assim, de forma bem objetiva, 3 pontos muito importantes do meu período à frente da presidência da Câmara. Agora, deputado, nas redes sociais, o senhor tem se mostrado um ferrenho crítico do presidente Bolsonaro. Nos seus últimos posts, o senhor chegou a dizer que ele continua, infelizmente, patrocinando a morte de milhares de brasileiros. O senhor se arrepende de quando teve a oportunidade de levar adiante algum processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro? Não, porque é um processo político, não é só eu deferir, né? Passa por uma comissão especial, passa pelo plenário e precisa de 342 deputados. E nós não tínhamos, como eu acho que ainda não temos 342 votos para qualquer avanço no processo de impeachment. É claro que o processo de impeachment é um processo jurídico e político. No jurídico, talvez hoje se tenha indícios de elementos para avançar numa investigação inicial. No caso do político, no passado, até dezembro, até janeiro, as condições eram ainda mais frágeis do que elas são hoje, porque hoje, de fato, acho que a sociedade está vendo a irresponsabilidade e toda a desorganização do governo federal e o seu negacionismo em relação ao enfrentamento ao Covid-19. O senhor conhece como poucos os bastidores da política, principalmente na Câmara Federal, e há tantas críticas, né, feitas por senhor e por outros políticos ao presidente Bolsonaro, principalmente no comando à pandemia. Por que há tanto apoio para ele que inviabiliza esse processo de impeachment? Olha, eu acho que o apoio não é tão grande como foi de outros presidentes nesse período, mas tem lá 30%. Eu acho que uma base é a base mais radicalizada, em torno da metade disso, 15%, mas tem outra metade que eu acho que vai um pouco na linha do enfrentamento que ele está fazendo entre o setor produtivo, né, pequenos e médios empresários principalmente, e o enfrentamento à pandemia em relação à saúde, que são dois temas que não deveriam e não devem e não podem estar sendo confrontados, né? A solução da economia passa pela saúde, passa pela solução do enfrentamento à pandemia no tema da saúde. Mas eu acho que esse enfrentamento que ele faz, estimulando as aglomerações, estimulando o comércio aberto, que a gente sabe qual é o sacrifício, o governo deveria ter programas como nós construímos, inclusive junto com o governo no ano passado, alguns bons programas de financiamento, de suspensão de contrato de trabalho, mas a negação e o enfrentamento com os governadores, com prefeitos, na hora da decisão do maior isolamento, gera algum apoiamento a ele. Mas eu acho que ao longo das próximas semanas, essas pessoas vão ver o erro, né? Já que chegamos a mais de 3 mil mortos, teremos um crescimento ainda no número de mortes, e quando as pessoas
começam a ver pessoas muito próximas, parentes, amigos, colegas de trabalho, tendo Covid e depois falecendo, as próprias pessoas naturalmente começam a decidir não ir à rua. Então, esse ciclo, da forma como está colocado pelo presidente, é um ciclo vicioso, porque você estimula a ir para a rua, para o comércio ficar aberto, para não perder emprego. As pessoas aglomeram, contaminam muito mais rápido, que o vírus contamina muito mais rápido. Isso gera 90 mil contaminados por dia, que vai gerar a necessidade de 20% disso a cada dia de novos leitos, desses 20%, no mínimo 30%, 40% de UTI, né? E isso acaba gerando um ciclo vicioso que vai gerar onde? No pânico das pessoas e na redução da atividade econômica. Então, essa tese do governo de achar que o não isolamento, que era uma gripezinha, está gerando todo o caos, e esse enfrentamento gera ele algum apoiamento ainda entre pequenos e médios empresários, do meu ponto de vista. Deputado Rodrigo Maia, em 2018, assim que o senhor saiu da urna, o senhor deu uma declaração de voto com convicção em Jair Bolsonaro. A minha pergunta é, o senhor se sente responsável por isso que o senhor critica e o senhor se arrepende desse voto? Não, naquele momento havia um ambiente muito radicalizado contra o PT. Eu fiz sempre uma oposição muito firme contra os governos do PT e existia, né, havia na equipe dele um ministro que eu acreditei muito, que foi o ministro Paulo Guedes, e pela agenda do Paulo Guedes, eu votei com convicção em relação à agenda econômica, nunca em convicção a presidente. Você nunca me viu falar que eu estou arrependido, porque o Bolsonaro é isso que nós estamos vendo. A gente sempre soube que foi isso. Ninguém pode dizer que foi enganado. Eu não fui enganado, mas tinha uma chance de uma agenda econômica avançar com o Paulo Guedes, que, aliás, quem me decepcionou de fato foi o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é muito mais fraco, entende pouco de gestão pública, né? Vende muitas narrativas falsas, não entrega quase nada. Então, se você me perguntar se se arrepende do voto no Bolsonaro, porque o Paulo Guedes não é o ministro que você imaginava, sim, mas, né, eu não posso dizer que eu não conheci o Bolsonaro, se você não tem dúvida. Ninguém pode dizer. Aliás, eu acho que, de alguma forma, todos deixaram passar com muita tranquilidade o que sempre foi o Bolsonaro. Eu não votei no Bolsonaro pelo Bolsonaro, votei com convicção pela agenda econômica, que, infelizmente, tivemos um ministro muito mais fraco e frágil do que aquilo que nós esperávamos quando ele assumiu o ministério. Por ele, sim, mas eu não tinha a informação que eu tenho hoje. Então, na escolha, eu escolhi por uma agenda que tinha mais convergência na economia daquilo que eu defendo. Agora a gente pensa no cenário político de 2022. Temos uma mudança com a volta até o momento do ex-presidente Lula, com a possibilidade de candidatura. Qual foi a sua visão, a sua opinião sobre essa decisão do STF em relação ao julgamento do ex-presidente Lula? O senhor acha que Sérgio Moro foi parcial na decisão? Olha, acompanhando todo o processo, a gente vê que foi montado, sem dúvida nenhuma, uma estratégia em Curitiba política dos procuradores junto com o ex-juiz Sérgio Moro. Agora, a questão se houve parcialidade nesse caso é uma decisão do judiciário, talvez em outros não. A Lava Jato tem muitos méritos, né, em relação ao enfrentamento à corrupção no Brasil. De forma nenhuma podemos tratar um caso isolado como se fosse um caso genérico. Nesse caso, o Supremo decidiu pela parcialidade e muda o cenário eleitoral futuro do Brasil. Hoje, até ontem, nós tínhamos um presidente favorito por falta de opções. Hoje nós temos uma oposição favorita com o presidente Lula. Agora, isso também, do meu ponto de vista, abre oportunidade para se construir um terceiro candidato, porque existe uma rejeição ao presidente Lula, uma rejeição ao presidente Bolsonaro, e cabe ao Ciro Gomes, ao Dória, ao Eduardo Leite, ao Mandetta, a tentativa de construção de uma candidatura que represente um ambiente democrático, um ambiente de defesa da redução das desigualdades, da redução da pobreza, da defesa de uma educação e uma saúde de melhor qualidade pública e uma divergência nesses dois campos na economia. E aí é que vai precisar de uma grande capacidade de diálogo para esse campo possa construir uma candidatura. Então, eu acho que o retorno do presidente Lula ao processo abre a eleição. Claro que coloca o presidente Lula como favorito nesse momento, mas abre a possibilidade da centro, caminhando para a centro-direita, ter uma oportunidade de vitória. Porque, da mesma forma que todo mundo migrou para o Bolsonaro, inclusive uma parte grande dos nossos eleitores do primeiro turno, agora talvez todo mundo veja
aqueles que são contra o PT, que talvez o apoio a uma candidatura de centro-direita, possa derrotar o próprio PT no segundo turno com mais chances que tem o Bolsonaro hoje. Hoje, nitidamente, a gente vê que o Bolsonaro vai ter muita dificuldade de vitória no segundo turno. Agora, essa polarização entre PT e Bolsonaro, entre Lula e Bolsonaro se desenhando, tem assustado muita gente. O próprio governador de São Paulo, João Dória, assumiu ali que pode não concorrer à presidência depois de que Lula se tornou elegível novamente. Em um cenário de polarização no segundo turno entre Bolsonaro e Lula, qual seria a posição do senhor? Quem o senhor apoiaria em quem o senhor votaria nesse cenário? Olha, eu acho que a gente tem condição de construir uma candidatura que participe do segundo turno. O segundo turno está muito longe, mas certamente eu teria muita dificuldade hoje, dificuldade talvez intransponível de votar no presidente Bolsonaro, porque num corte daquilo que eu acredito, ainda tenho convergências com o que defende a oposição, que defende a esquerda, mas sem dúvida nenhuma, o presidente Bolsonaro, eu divirjo hoje praticamente tudo que ele tem defendido ao longo dos 2 anos e pouco de seu governo. Mas eu acho que está muito longe para a gente falar o que vai acontecer no segundo turno. Eu acho que o campo nosso da centro-direita, dialogando com o Ciro, com o PSB, talvez a gente tenha condições grandes de colocar o nome no segundo turno. E qual o futuro político de Rodrigo Maia? O senhor pretende buscar uma candidatura à presidência? Não, eu acho que isso não é o mais importante. O que eu quero é poder participar de um projeto político da qual eu me sinta parte que esse projeto possa ser parte de mudanças do Brasil, que a gente possa olhar o Brasil daqui a 10, 20 anos, onde o Estado brasileiro seja de fato um instrumento de redução de pobreza, como são nos estados europeus, nos países europeus, né? Onde onde a gente possa criar as condições para que o setor privado possa se desenvolver, possa crescer, possa investir no país, os empresários nacionais e estrangeiros gerando empregos no nosso país, que a gente possa olhar a segurança pública, saúde e educação como serviços de qualidade, da mesma forma que a gente tem no setor privado. Eu quero fazer parte de um projeto assim que trabalhe a sustentabilidade do meio ambiente como um ativo que o Brasil tem em relação a outras grandes economias, né, sempre trabalhando de forma integrada com o agronegócio. Não há necessidade de uma divergência entre a proteção do meio ambiente e o investimento que o setor privado faz no agronegócio. Acho que quero participar de um projeto desse, a qualquer posição, né? Eu sei que hoje um projeto a presidente é mais distante da minha realidade, mas eu quero fazer parte como candidato a deputado, como um dos coordenadores da campanha. O que eu não quero é participar da política vendo o que a gente está vendo hoje. Todo dia é uma novidade, porque não há uma construção de médio e longo prazo, nem para o enfrentamento da crise, nem para a construção de um Estado que, de fato, cumpra o seu papel de organização da sociedade e gerando condições para que a gente possa reduzir as diferenças entre os brasileiros mais simples e a elite da sociedade brasileira. O senhor citou o candidato, né? Foi candidato nas últimas eleições, se desenha como um candidato para 2022 também, Ciro Gomes. O senhor tem tido conversas com ele a respeito de 2022? Vamos começar a conversar agora, mas tenho conversado muito com ele, tenho uma ótima relação. O Estado do Ceará é um exemplo de gestão pública e de gestão pública, é um exemplo de gestão pública e de educação, qualidade da educação. É um quadro que tem que ser levado muito a sério nesse debate. Bom, na eleição para a presidência da Câmara, deputado, você não teve apoio do seu próprio partido. O senhor pretende sair do Democratas? Vou sair, claro. Não é que eu não tive apoio do meu partido. Eu fui traído pelo presidente do meu partido. E aí, óbvio, a situação ficou muito complicada, porque uma coisa é você ter posição divergente, outra coisa, na véspera da eleição, você ser traído pelo próprio presidente do partido. É óbvio que eu não tenho condições, não vou ficar brigando por dentro pelo partido, para tirar ninguém da presidência do partido. O que eu quero é participar de um projeto e quero ter um partido onde as relações sejam de lealdade, mesmo na diferença e nas divergências. O PDT de Ciro é uma viabilidade? O senhor tem conversado com o partido? Eu acho mais difícil pela minha agenda econômica. Mas eu quero estar dialogando com o Ciro, quero estar dialogando e construindo uma candidatura de centro com ele, com Dória, com Mandetta, com Luciano Huck. Mas já tem algum partido que o senhor tem conversado? Leite. Não sei, eu estou conversando com o PMDB, com o PSDB. Eu acho que com calma a gente constrói um espaço
para que eu possa voltar a cumprir o meu papel dentro do parlamento e também nessa articulação política para o futuro das eleições de 2022. Bom, agora a pandemia, além de estar ceifando milhares de vidas no Brasil, tem afetado e com força a economia do país. Na sua visão, quando tudo isso passar, né, quando a vacinação estiver plena no país, ainda vai ficar um resquício econômico no Brasil. Qual é o caminho para se resolver isso? Hoje, o auxílio emergencial é uma boa alternativa para evitar mais problemas? Sem dúvida, ele é essencial, não tem outra saída, como a suspensão dos contratos de trabalho, e a vacinação, que ficou atrasada pela irresponsabilidade do governo federal, que no ano passado deixou de comprar as vacinas no momento certo, só comprou a Coronavac no início desse ano, deixou de comprar a Pfizer em agosto do ano que vem, agora está vendo que só tem um caminho, a vacinação. E até chegar à vacinação só tem um caminho, infelizmente, o isolamento, feito de forma organizada, sem precipitação, nos municípios e estados que precisem disso, mas nós precisamos organizar rapidamente, né? Com o que nós temos, infelizmente, não adianta falar que vai chegar a vacina da noite para o dia, porque todas as fábricas estão produzindo já no seu limite, então não vai cair vacina do céu. Agora, enquanto isso, eu acho que uma gestão do enfrentamento da pandemia nos próximos 3, 4 meses, que o presidente sente na sua cadeira, que foi eleito para isso, e coordene, como é o papel constitucional do governo federal, coordene o enfrentamento da pandemia, pelo menos daqui até 4, 5, 6 meses, onde a gente já vai ter um número de brasileiros imunizados muito maior do que nós temos hoje. Deputado, para a gente encerrar a nossa conversa, já agradecendo a sua disponibilidade, se o senhor tivesse condições de voltar no tempo, se a gente tivesse a tão sonhada máquina do tempo, o que o senhor mudaria? Qual decisão, qual momento o senhor mudaria quando foi presidente da Câmara? Olha, olhando hoje, até pela reunião que os governadores fizeram, alguns, né, aqueles que são mais ligados ao presidente, e pelas soluções, talvez eu tivesse sido mais duro quando apresentei a emenda constitucional da guerra, que viabilizou o auxílio emergencial, a suspensão dos contratos de trabalho, todos os recursos que foram liberados. Ali nós tínhamos colocado no início o comitê gestor presidido pelo presidente da República, com o secretário executivo nomeado por ele. E como o governo foi muito contra, nós acabamos tirando aquela parte da emenda da guerra para que não tivesse conflito na votação, que o mais importante era resolver o arcabouço legal para a liberação dos recursos. Olhando de hoje para trás e olhando a pandemia, talvez se a gente tivesse insistido e tivesse aprovado o comitê gestor, talvez ele não tivesse feito o discurso, né, a narrativa falsa de transferir para os outros uma responsabilidade que é do ponto de vista legal e constitucional do presidente da República. Talvez nesse período do presidente Bolsonaro, talvez essa votação eu tivesse sido mais duro na criação do comitê, sob a responsabilidade dele, porque a partir daí ele não teria mais condições de não fazer o enfrentamento ao Covid-19. Deputado Rodrigo Maia, muito obrigado por essa entrevista, pela conversa com o Conexão RS, pela sua disponibilidade. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.